Bom dia a todos. Hoje, terça-feira, dia 30 de julho de 2013, nossa palavra de Deus, o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, de 36 a 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, irmãs, amigos, nós sempre imaginamos que a vida é uma grande batalha entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre a verdade e a mentira, entre a escravidão e a liberdade, entre a luz e as trevas. Nós sempre temos uma única certeza, e esperamos que isso aconteça realmente, é que o bem vença o mal em todos os seus aspectos. Hoje nós ouvimos essa parábola do trigo e do joio. Nós podemos falar assim: Deus estabelece uma comunhão profunda, uma relação profunda com a humanidade. Ele sente prazer em estar salvando a humanidade e por isso Ele fez a sua morada aqui no meio de nós. Ele veio, Ele se encarnou em Jesus Cristo para viver a nossa experiência carnal. Nesse sentido, claro, exceto o pecado, é que nós somos convidados a entender que Deus sempre está disposto à reconciliação, sempre está disposto à volta. Jesus conta a parábola do trigo e do joio e ele quer dizer assim, que o bem e o mal estão sempre lado a lado. O importante para a vida do cristão ou para a vida de qualquer pessoa é saber distinguir o que é bom do que não é bom. Saber reconhecer realmente o que é importante e o que não é. Às vezes nós ficamos dando importância a coisas tão pequenininhas e aquela que é grandona, aquela que precisa realmente cuidado, a gente não presta atenção. É preciso olhar principalmente quando Jesus coloca os inimigos do reino. E quem são os inimigos do reino? São aqueles que levam os outros a pecar, são aqueles que fazem os outros sofrer, são aqueles que não estão preocupados com a justiça nem com o bem comum. Então é preciso fazer a diferença. E a diferença nossa qual é? É semear coisas boas, é semear coisas de vida nova, é semear liberdade sem fim para todas as pessoas. Às vezes nós não sabemos fazer isso. Às vezes nós sabemos criar intrigas, às vezes nós sabemos criar confusões, discussões, deixamos de lado o bem e começamos a praticar o mal. Bem de São Paulo, né? O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero é o que eu estou fazendo. E algumas vezes na nossa vida acontece isso também. Então é preciso refazer esse caminho, é preciso saber semear. A semente, eu nunca duvido do poder que ela tem, nunca. Eu duvido às vezes da forma como ela está sendo semeada. A semente tem poder em si mesmo. A terra, principalmente das pessoas, dos fiéis, ela sempre é muito boa. Agora, para isso ela tem que estar preparada, né? Então, antes de você chegar a mostrar de uma vez quem é Jesus, mostra a ação dele primeiro. Olha, Jesus realizou isso na minha vida. Jesus fez desta forma na minha história. Eu acredito e busco Jesus constantemente. Por que você também não faz isso? Por que você também não vai a esse encontro? Por que você também não faz essa experiência?
Então, irmãos, mostrar Jesus como aquele, não como um passe de mágica, não como aquele que pode ser um caixa eletrônico que vai lá e tira, se você tiver dinheiro, é claro. Porque tem gente que colocou Jesus apenas como realizador de boas vontades, realizador do bem, como aquele que você adere a ele e ele vai te dar tudo. Espera aí, você aderiu a Jesus? Ótimo, então agora caminhe com ele. Caminhar com Jesus não é só as coisas boas, caminhar com Jesus é enfrentar a cruz. Caminhar com Jesus é enfrentar a escuridão às vezes, não por culpa dele, mas por culpa da nossa fragilidade. São Pedro, quando começou a andar sobre as águas, a água bateu de um lado esquerdo ali, bateu de uma forma estranha, ele começou a afundar, porque ele realmente acredita em Jesus, mas ele teve medo. E às vezes nós temos muito medo. Eu fico triste em ver que pessoas saíram da igreja, foram para outras, por promessas, talvez banais. Vem aqui que o Senhor vai te dar carro importado, vai te dar casa, vai te dar isso, vai te dar aquilo. Gente, Jesus não é para isso. Jesus não é para isso. E quem fala que está mentindo. Porque Jesus é para quê? Jesus é para te fazer chegar ao céu. Adianta você ter todos esses bens aqui na terra? E lá no céu, como é que você vai viver? Adianta você ter tudo isso, mas falta caridade, falta justiça, falta o amor, falta doação, falta partilha, falta serviço. E aí? Então repense, olhe mesmo qual Jesus você quer, qual semente está sendo semeada na sua vida. Você acha que Jesus é apenas um milagreiro? Jesus é um curandeiro? Jesus é um realizador de milagres? Ele sabe fazer, ele pode. E a hora que ele quis, ele libertou o cego, ele libertou a mulher com hemorragia, ele curou o paralítico, ele ressuscitou Lázaro, o filho da viúva. Enfim, Jesus pode, ninguém tem dúvida disso. Mas será que é para isso só que nós estamos buscando Jesus? Não está na hora de repensar quais sementes nós estamos semeando e quais frutos nós iremos colher amanhã? Pensa bem, presta bem atenção nisso, irmãos. Eu tenho certeza que, de acordo com o que a gente viveu, o Senhor vai transformar a nossa vida. Se nós fecharmos o nosso coração para Ele, bom, o Senhor não realiza nada. O joio está aí, o trigo também. Escolha qual você quer ser. Eu particularmente convidaria você a ser trigo, porque o trigo faz o pão, do pão também nasce a Eucaristia. Um abraço a todos, fiquem com a graça de Deus, continue aí acompanhando a nossa web rádio católica, adquirindo as suas cartelas para o nosso festival de poema no próximo final de semana. Participem, viva bem esta Eucaristia, viva bem essa vida. Fiquem com a graça de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau.